Oi, meus amores. Então, a gente vai para mais uma reunião com os mentores, onde a gente fala sobre algum tema e depois faz algum tipo de limpeza energética, coisas de vidas passadas. Então, os mentores sempre selecionam um tema através de um oráculo, um tarô. E hoje a gente vai pegar o baralho de Santa Sara, que é um tarô cigano. Vamos embaralhar as cartas para a gente selecionar o nosso tema. Vamos ver essa aqui, que a carta que os mentores estão pedindo pra gente pegar. Vou deixar essa aqui, né? Qual que é? Olha, a carta número 12, que é a carta dos enamorados, a carta dos que são dois passarinhos. Essa carta ela traz uma questão de amor, mas que pode ser de vários tipos de amor, né? Amor pelo que você faz, uma parceria com o seu próprio negócio, por exemplo, uma parceria com algum sócio, com um amor romântico mesmo, né? Com um animalzinho de estimação, alguma parceria que te traga esse amor divino, que pode ser qualquer tipo de amor divino, ou às vezes até um filho que você queira ter. Então, essa carta ela fala da união de duas coisas, ou de duas pessoas, ou de uma coisa de uma pessoa, que é importante para ela. Então, os mentores vão trazer essa energia do povo cigano, Pai José ancorando, e também a energia dos arcanjos. Então, o nosso tema de hoje vai ser sobre essa união entre duas coisas importantes. Pode ser, como eu disse, você, e daqui a pouco você quer arrumar você quer casar, você quer namorar com alguém, ou você quer ter um filho, ou você está buscando uma parceria de negócios, ou você está querendo montar uma empresa, alguma coisa assim. E a gente vai falar sobre isso, como te ajudar nesse processo. E o mentor está dizendo, o Pai José está dizendo que a gente vai ter não é exatamente uma limpeza, mas é mais uma questão de unir essas coisas que você está buscando hoje. Olha que legal. Porque se você está buscando encontrar alguém para você ter um relacionamento, ou para você ter uma parceria de negócio, ou inclusive montar um negócio, ou qualquer coisa que você esteja buscando, que é essa união que você busca, eles vão fazer essa coisa de conectar você com aquilo que é para você. Ou seja, digamos que você está procurando... Já vamos entrar no tema para você entender como é que funciona, né? Digamos que você está procurando um emprego, um trabalho, ou até mesmo alguém para você se apaixonar, para você namorar, casar, esse tipo de coisa. Normalmente, o que a gente quer? A gente quer algo específico. A gente quer aquela pessoa específica, ou aquele trabalho, ou aquele negócio. Então, a gente normalmente tem em mira o que a gente quer. Só que o que acontece? Nem sempre aquilo que a gente quer é o melhor para nós, ou nem sempre aquilo que a gente quer nos quer de volta. Então, muitas vezes a gente fica preso nesse negócio de querer especificamente uma coisa. E fica tão focado naquilo que a gente não consegue ver as outras oportunidades ao nosso redor. E muitas pessoas... tô ouvindo aqui que muitas pessoas podem não gostar disso que eu tô falando, né? Porque, não, eu quero aquilo e pronto. E porque é muito comum a gente ver na internet as pessoas falando sobre a lei da atração, sabe? Do tipo, force o universo a te dar o que você quer, ou repita aquilo na sua mente para que você possa conseguir aquilo que você quer. E sim, tem, obviamente, essa questão da lei da atração, onde você busca atrair aquilo que você quer, mas eu sempre falo, essa parte da lei da atração, o que a gente vê na internet são pedaços de informações, e às vezes são informações um pouco confusas. Então, a gente precisa entender profundamente como é que funciona isso de atrair aquilo que você quer. Então, eu já vou começar falando que a gente não pode forçar o universo a nos dar o que a gente quer. Aquilo que é nosso, vai ser nosso, aquilo que é pra gente vai ser da gente, tá? Mas a gente não pode forçar, por exemplo, vamos colocar a situação contrária. Imagina que você tá aí vivendo a sua vida, ou que você tem um relacionamento com alguém, ou você tá, sei lá, vivendo a sua vida normal. E de repente alguém se apaixona por você. E essa pessoa quer muito, muito ficar com você. E ela insiste que quer ficar com você. Mas você diz, não, mas eu não sinto nada por você, eu não quero, você não é o meu tipo, não gosto de você. Mas essa pessoa insiste, porque insiste que ela quer ficar com você. Mas você não quer. Você acharia legal
que essa pessoa que você não quer, que você não gosta, que não tem nada a ver com você, que ela fizesse algo, seja um trabalho, seja sei lá o quê, pra forçar você a ficar com ela. Não é legal, né? Você não ia gostar, porque você não quer aquela pessoa. Ela gosta de você, mas você não tem conexão com aquela pessoa. Você não quer. Então, quando a gente olha as coisas de um outro ponto de vista, a gente começa a entender que a gente não quer estar nessa situação, né? Mas eu quero que o fulano fique comigo, tem que ser o fulano e pronto, tem que ser aquilo, tem que ser aquele emprego, tem que ser aquilo. Às vezes aquela coisa, ela não é pra você, da mesma forma que você não é pra algumas pessoas. Então a gente sempre precisa entender que tudo bem, você, às vezes, quando você se apaixona por alguém, aquilo não é um amor de verdade. É aquele amor, assim, tipo, não é essa pessoa que vai ser pro resto da vida o amor da minha vida e tal. Às vezes não é, porque a paixão, ela cega a gente e faz com que a gente não enxergue essas coisas direito, sabe? Então a gente acha, às vezes, que aquela pessoa que a gente se apaixonou é o amor da nossa vida. Quantas vezes, se você já é uma pessoa com mais idade, você já deve ter se apaixonado mais de uma vez, né? Provavelmente sim. A não ser que você seja uma pessoa que casou primeiro, que você se apaixonou, ou que você seja uma pessoa muito jovem. E aí você não teve essas experiências, mas normalmente assim, comigo foi assim também, eu sempre achei que, às vezes que eu me apaixonei, eu pensei, não, é esse aqui é pro resto da vida, e não era, e depois eu penso assim, nossa, ainda bem que não era, já pensou aquela pessoa lá? Então a gente tem essa visão das coisas, e aí, a gente precisa entender que, às vezes, isso é um apego, esse tá vindo pra mim, assim, às vezes isso que você acha que é amor, na verdade é um apego a uma pessoa que você pode ter, sei lá, se envolvido numa vida passada. Já me aconteceu uma vez que eu me apaixonei por um cara e eu queria ficar com ele, sabe, tudo. A gente ficou junto por um tempo, mas depois não deu mais certo. Mas eu queria muito voltar com ele. Só que a minha mentora uma vez, ela me mostrou: tu não precisa mais disso, isso aqui era de vidas passadas, foram vidas onde a gente quis ficar junto e não pôde, e teve uma outra vida onde foi muito legal a experiência que a gente teve, que a gente ficou junto e tal, e eu tava conectada àquilo daquela vida passada, querendo reviver aquela experiência de novo. E aí a minha mentora disse: não precisa mais disso. E aí ela fez essa desconexão do meu chakra cardíaco, que às vezes a gente tem a gente conecta por cordões energéticos, quando a gente gosta muito das outras pessoas, a gente acaba conectando com essas pessoas por cordões energéticos. E aí quando ela fez essa desconexão, passou. Sabe, passou o amor, a paixão que eu tinha, passou. Gente, foi assim, literalmente como tirar com a mão, porque foi o que ela fez, ela tirou com a mão. Então quando a gente consegue tirar esses cordões energéticos, foi muito incrível, que eu gostava dele já há muitos meses, acho que mais de meio ano. E daí, de repente, passou. No dia seguinte não tinha mais nada. Eu disse, gente, como é que pode? Entende? Então é isso que a gente precisa ter em mente, que às vezes é só uma coisa de vida passada, ou às vezes é um voto não, aqueles... como é que se diz aqueles pactos de amor que a gente faz, pacto de amor eterno e não sei o que, às vezes é só isso. Então é muito importante que a gente tenha, assim, o nosso equilíbrio mental e os nossos pezinhos no chão, para que a gente consiga entender que tem certas coisas que não são pra nós, porque não tem a ver com aquilo, não vai fazer a gente evoluir, não vai fazer a gente feliz de verdade. É só a gente quer tanto aquilo, mas não é pra ser. Então é pra gente compreender isso. Tem algumas energias à sua volta, à nossa volta, sabe, de que coisas que querem nos convencer do contrário. Porque são seres assim, tipo, são espíritos obsessores, mas eles não são, como é que eu posso dizer? Não são de um escalão muito alto no nível dos espíritos obsessores, que tem os mais pesadões, assim, os espíritos mais malévolos mesmo, e tem os espíritos mais, não são tão ruins, são espíritos que eles querem alguma coisa, e eles buscam, às vezes, sugar, os mentores estão me falando aqui, que eles buscam, às vezes, sugar a sua energia através dessa sua fixação mental em alguém. Porque eles não se alimentam de comida como nós aqui. Aqui na terceira dimensão a gente tem corpo físico, então a gente se alimenta de frutas, verduras. Mas os espíritos, eles não comem comida. Eles se alimentam de energia. E
para se alimentar de energia, eles, muitas vezes, quando eles ficam presos aqui junto com a gente, eles não vão para o plano astral superior, para cidades espirituais, como o nosso lar, por exemplo. Quando eles ficam aqui, eles precisam de energia para se manter. E a energia eles sugam da gente. Então, depende, tem vários tipos. Esses não são exatamente aqueles espíritos que o pessoal chama de... Acho que é súcubos, íncubos, que o pessoal chama desse tipo de espírito, que eles sugam energia sexual. Não é exatamente esse tipo de espírito, tá? Isso aí é outro esquema, são espíritos bem mais pesados. Esses espíritos que ficam em volta, eles são mais... que estão falando sobre agora, são mais espíritos que eles se alimentam daquele sofrimento que você tem por aquela pessoa, porque, por incrível que pareça, esses espíritos, muitos, a maioria deles se alimentam de energia ruim, ou seja, sofrimento, tristeza, depressão, melancolia. Então, eles fazem com que a gente fique preso numa determinada situação, às vezes não é que eles fazem a gente ficar preso naquilo, a gente se prende naquilo, por algum motivo nosso, e eles aproveitam aquela situação, e eles ficam insistindo ali, sabe, colocando pensamentos, informações na nossa cabeça para que a gente se mantenha cada vez mais fixado naquilo, porque assim eles conseguem absorver aquela energia através da gente. Por exemplo, imagina um espírito que fuma cigarro, uma pessoa que fumava cigarro e aí ela morreu. No plano astral ela continua com o vício, só que ela não consegue mais pegar um cigarro e fumar, né? Então o que ela faz? Ela se acopla muitas vezes a pessoas vivas que fumam cigarro para sentir a energia do cigarro, porque tudo tem energia, tudo que a gente come, seja o arroz, seja o feijão, seja uma alface, seja uma fruta, tudo isso tem energia, seja um cigarro, seja um álcool, seja uma droga, e é essa mesma energia que a gente consome fisicamente, ela também tem uma energia que não é só física, que também é uma energia que pode ser absorvida na quarta dimensão. E esses seres eles fazem esse processo de absorver essas energias. Então, quando você sofre por um amor, muitas vezes esses seres também estavam sofrendo por amor, ou aquela energia faz eles sentir, olha só, faz eles sentir aqui no coração, no chakra cardíaco, algo que eles não sentiram em vida. Às vezes eles não puderam experienciar um amor, sabe? Alguns morreram muito cedo, outros não tiveram a oportunidade de ter um amor de verdade. E estão dizendo também que tem alguns espíritos que são de séculos atrás, onde eles tinham que casar por obrigação, era casamento arranjado, forçado, então não tinha amor. Então eles não viveram essas experiências. Então quando você tá ali, eles podem muitas vezes absorver. Então não quer dizer que quando você se apaixona por alguém, vem um espírito e suga essa energia, não é isso. Mas pode acontecer em alguns casos quando há fixação, ou seja, você tá obcecado por uma pessoa específica. Quando você tem essa obsessão, ela já não é uma coisa saudável, não é normal. A gente se apaixona, às vezes o outro não quer, e a gente tem essa dificuldade de soltar, isso é normal. Só que quando a gente fica, não, eu quero e pronto, não interessa se o outro não quer, ou tenta fazer coisas porque o outro, forçar o outro a ficar com você, quando isso acontece, você entra num processo de obsessão, auto-obsessão, você se obsidia e obsidia uma outra pessoa viva, e aí esses espíritos aproveitam essas brechas porque você tá na mesma vibração que eles. Então, em situações assim, isso pode acontecer. Não é uma regra, tá? Não é, então tem que cuidar que se eu me apaixonar vai vir um espírito sugar minha energia, não é isso. Mas às vezes pode acontecer. Então, e existem alguns casos, algumas pessoas que estão aqui assistindo têm esses espíritos em volta. E esses vão ser recolhidos, vão ser conversados com esses espíritos para que eles possam receber auxílio também. Por quê? Os espíritos ruins são pessoas que viveram aqui em algum momento. Seja aqui ou seja séculos, milênios atrás, em algum momento eles viveram aqui. E morreram e ficaram lá no plano astral, nos umbrais, e se perderam, ficaram cada vez mais ruins. Então, eles recebem auxílio também. E isso é muito importante, né? Que a gente não pode simplesmente dizer, sai daqui, que vá para o inferno, que volte para o buraco de onde veio, que eu já vi pessoas fazendo isso. Isso não ajuda. Isso não é bom. Quando a gente vai lidar com espíritos obsessores, a gente precisa de uma egrégora, seja uma egrégora dos orixás, dos arcanjos, dos mestres ascensionados, para que essa egrégora ajude esses irmãozinhos, por isso que a gente chama de irmãozinhos, esses seres que estão em sofrimento, estão perdidos e estão causando sofrimento para outras pessoas. Então, para resgatar esses seres e buscar levar eles para receber auxílio, para que eles mudem a forma deles enxergar o mundo, para que eles se arrependam, para que eles busquem evoluir. Então, a gente sempre pede que as equipes cuidem desses seres para que eles recebam esse auxílio, tá? Não tem vingança aqui, não. A gente não pode fazer isso, que a gente fica pior ainda, né? Então, tá.
Deixa eu ver o que mais que os mentores querem trazer. Eles estão dizendo que o nosso foco hoje vai ser bastante nisso, tá? Bastante nessa parte dos enamorados, pelo menos agora, a princípio, não sei. Vai ter duas limpezas, né? Tá, uma para essa questão do amor romântico e uma outra para outras questões de algo que a gente queira muito, tá? Para nos conectar com aquilo. Mas para conectar com a coisa boa, tem que limpar a energia ruim primeiro, porque as duas energias não conseguem ocupar o mesmo espaço, né? Tem que tirar uma para entrar a outra, né? Então, eu pedi já para você já fechar os olhos, tá? Respirar fundo devagar. Manter os olhos fechados durante todo o processo. Eu sempre peço isso, porque quando a gente fecha os olhos, o nosso cérebro entra em ondas alfa, que são as ondas do relaxamento. Isso é científico. Então a gente precisa manter os nossos olhos fechados para entrar nas ondas alfa. E são essas ondas que vão auxiliar com que o processo ele consiga ser feito de forma muito mais profunda do que quando a gente mantém o olho aberto, que é quando a gente está nas ondas cerebrais beta, que são ondas muito rápidas. Então a gente precisa de ondas mais lentas no nosso cérebro. Respira fundo bem devagar 3 vezes pelo nariz e solta lentamente pelo nariz. Chamando agora a presença do povo cigano. As ciganas do amor, a energia da rosa, o povo da rosa. Eles vêm trazendo muitas rosas nas mãos deles. Essas rosas, eles dizem que são oferendas de amor para ajudar esses espíritos que sofreram e ainda sofrem por amor. Então elas vão levar esses espíritos, eles estão mostrando assim. Eu vejo uma estrela dourada agora, brilhando. E eu vejo que eles vão levar, os ciganos, né, vão levar essas rosas para esses espíritos que nos acompanham, para essas pessoas que não conseguem também se soltar de nós, né, pessoas que gostam da gente e que não conseguem se soltar, que estão presas a nós emocionalmente, amorosamente e não conseguem nos deixar ir, assim como às vezes a gente não consegue deixar outras pessoas irem. Então essas rosas serão ofertadas para esses espíritos, que essa rosa ela contém uma energia de amor, para que eles consigam entender e sentir o que é o amor verdadeiro, para eles soltarem as conexões conosco. Então, se prepare para soltar essas conexões e deixar que as conexões sejam soltas, apenas deixe ir. Se vier lembranças de pessoas na sua cabeça, essas pessoas estão sendo desconectadas de você, não importa quem seja, apenas deixe ir. Porque isso pode ser dessa ou de outras vidas. Então, apenas permita-se. Então você se repete em voz alta junto comigo. Eu, fale seu nome completo. Permito que os espíritos de luz retirem todos os cordões energéticos que me ligam a amores e pessoas do passado. E pessoas que não são parte da minha caminhada aqui. Permito que essas pessoas vão e me permito ir também da vida dessas pessoas. E permito também que essas pessoas recebam o auxílio do povo da rosa, do povo cigano encantado, para que elas possam receber e encontrar o seu verdadeiro amor. Respira fundo enquanto eles fazem a limpeza. Repita mais uma vez. Eu me desligo permanentemente dessas pessoas. Eu as perdoo e me permito ser perdoada. Nossos erros do passado são do passado. Nossos erros foram lições que precisamos aprender. E agora que somos mais velhos, aprendemos as lições e está tudo bem. Está tudo perdoado. Aquilo que não foi vivido não precisa ser. Não foi para ser.
não era necessário ser vivido. Não precisamos buscar coisas que não aconteceram, porque não precisa. Cada um de nós aqui vive aquilo que é necessário. Então deixe o passado ir. Permita-se que o passado vá. Soltando agora essas conexões, perdoando todas as pessoas do nosso passado, deixando ir os amores do passado, perdoando e permitindo-se ser perdoados, permitindo-se encontrar novos amores, novas flores, novas circunstâncias. Tá tudo bem, já passou, já terminou. Não há mais por que se culpar, não há mais por que chorar, não é mais necessário, já foi. Encerrou-se, está tudo bem, é passado. Olhemos agora para frente para que a gente possa viver o novo, com uma nova mentalidade, com uma nova sabedoria, sabendo que está tudo bem, já foi, era necessário, já passou. Adormecendo os irmãozinhos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encaminhando para o povo da rosa. Caminhando, encaminhando, encaminhando. Respira fundo. Então agora a gente fez a limpeza, não só dos espíritos obsessores que estavam conosco, que alguns eram de vidas passadas nossas, mas também de cordões energéticos nossos com pessoas do nosso passado que a gente se envolveu ou pessoas que a gente quer se envolver agora. Então esses cordões foram limpos, tá? Pode ser que nos próximos dias você sonhe com essas pessoas, pode ser que inclusive você tenha sonhado essa noite. Então essas pessoas, se você tiver sonhos com elas, ou lembranças de pessoas, ou às vezes pessoas que você nem imagina, tá? Apenas deixe passar. Porque às vezes aquela pessoa que você nem imaginava foi um amor numa outra vida passada, e essa conexão existia daquela outra vida, que às vezes a pessoa nem olhou pra você assim, dessa forma, hoje, tá? Mas existia um cordão de uma vida passada. Então quem tem mais sensibilidade energética pode perceber, sentir essas coisas, ou, como eu disse, sonhar. Tá tudo bem, deixe passar, deixe ir sensações aqui, nesse chakra aqui, do cardíaco, no chakra umbilical, acho que é umbilical, é o segundo chakra, acho que tem gente que chama de umbilical, não, acho que é umbilical, né, agora me confundi, mas o segundo chakra que fica aqui abaixo do umbigo, tá? É o chakra sexual e também conhecido como chakra umbilical, tá? Então esse chakra aqui também você pode sentir coisas nessa região do útero, tá bom? Deixe ir. Que mais? A gente fez essa limpeza. Agora, antes da gente fazer a conexão com coisas boas, por exemplo, digamos que você tá aqui, mas queria tanto, sei lá, encontrar alguém pra casar, alguma coisa assim, ou um negócio, uma parceria, seja lá o que for, até amizades. Você tá aqui e você não sabe onde é que tá essa pessoa, ou essas pessoas, ou essas situações que você quer. Às vezes você quer, eu queria tanto encontrar um animalzinho de estimação, um gatinho pra mim, que eu quero o gatinho que seja pra mim, o cachorrinho que seja pra mim, tá? Então, existe esse bichinho de estimação, essa pessoa, esse negócio, tudo isso já existe, e essas pessoas estão em algum lugar, e você não sabe onde é que tá. Quando você se abre para aquilo que é para você, o que é para você é muito melhor do que aquilo que você achava que era. Então aquilo, eu queria tanto. Não é. Tira o foco, porque a gente já fez a limpeza. Então tira o foco e agora se abre para que o universo te traga o que é para você. E aí, depois a gente vai fazer essa conexão com aquilo que é para você, tá? Com aquela pessoa ou situações, ou, né? Que são para você, que também estão aguardando você de alguma forma. Então tem uma pessoa, tem alguma coisa, tem um bichinho de estimação aguardando por você, tá? Então essa conexão ela vai ser feita para que seja mais fácil você encontrar essa situação, essas pessoas, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso agora e vamos fazer a conexão, tá? Muito importante. A gente limpou e agora a gente fazer a conexão. Então o mesmo esquema que eu falei dessa questão dos amores serve para quando a gente quer, por exemplo, como eu falei, quer ter um filho, quer ter um bichinho de estimação, quer montar um negócio, ou quer arrumar um emprego, sabe?
alguma coisa, ou um amor, alguma coisa que você quer. Porque é uma parceria, uma união divina. Então, a união divina, ela pode ser entre dois sócios, por exemplo, entre dois amigos, sabe? Porque pessoas que vão crescer muito juntas, entre dois namorados, um casal, entre alguém, uma mãe e um filho, um pai e uma filha, entre alguém e um bichinho de estimação, que nem eu e minha gatinha, que ela tá dormindo ali hoje. Coisa mais lindinha, olha bem, sabe? Ela é minha gatinha, alma gêmea, então, também, sabe? Então, esses animais que eles são pra gente, ou essas coisas que são pra gente, tá? Então, existe essa união divina entre aquilo que é seu, aquilo que é pra você. Então, é uma conexão divina. Então, se você tá buscando algo, seja um amor, seja um trabalho, seja alguma coisa, vamos conectar você com isso pra ficar mais fácil pra você conseguir encontrar isso, tá? Então, a questão é que é basicamente o mesmo. Ah, mas eu quero que seja que nem você quer um cachorrinho. Ah, mas eu quero que seja como é que é o nome daquele cachorro amarelo? Não é aquele cachorro de raça. Ah, não é Border Collie, como é que é? Ah, é um cachorro amarelo, enfim. Digamos que você vê, mas eu quero porque quero que seja um Shih Tzu, um Bulldog. Você quer o cachorro de raça. Ah, mas eu quero porque quero um gatinho preto. Eu queria, sempre pensava assim, antes de ter gato, eu quero um gatinho preto, né? Eu achava muito legal, assim, principalmente que eu lembro que quando era criança, eu assistia aquela série da Sabrina, a Feiticeira, acho que é Sabrina o nome, e ela tinha um gatinho preto chamado Salem, então eu queria ter um gatinho preto chamado Salem também. Então sempre quis. Mas o gatinho que apareceu pra mim, a gatinha que apareceu, foi essa gatinha de 3 cores. Agora ela tá dormindo, mas normalmente ela aparece no meio dos vídeos. Que é uma gatinha assim com 3 cores, que é preta, dourado e branco. Foi ela que apareceu. Eu tenho um vídeo que eu postei lá no meu Instagram, tipo ano passado, eu não lembro, onde eu conto essa história de como que ela apareceu na minha vida, que os mentores disseram, ela é um presente pra ti. Eu achei ela no meio do mato, ali num terreno baldio, sabe? Então, não era pra ser um gatinho preto, era pra ser ela. Pode ser que um dia eu vou ter um gatinho preto? Pode ser. Mas a gente fica, não, mas eu quero esse. Não. Às vezes, pra você quer trabalhar naquela empresa porque você pensa, essa empresa aqui é a melhor pra mim. Eu vou citar outro exemplo pra você entender. Eu lembro que eu sempre quis trabalhar em empresas grandes. Na época, porque assim, desde a adolescência eu fiz vários cursos na área administrativa, eu fui para a faculdade de administração também. Então, sempre quis trabalhar em empresas grandes, porque eu queria, né, subir, assim, você começa como auxiliar administrativa, você vai para gerência, quando você está na presidência de uma empresa, de uma multinacional, uma coisa assim, era isso que eu achava que eu ia fazer na minha vida. Então, sempre pensei em entrar em empresas grandes, mas eu só conseguia empresas pequenas, sabe? Aí quando finalmente eu entrei numa empresa grande que tinha no país inteiro, cara, eu fiquei um tempo lá e depois eu fui demitida, sabe? Porque eles estavam cortando o pessoal. E naquele momento eles cortaram eu era estagiária ainda, né? Eles cortaram os estagiários que ganhavam mais porque eles contrataram novos estagiários que ganhavam metade do valor. Então eu fiquei indignada, que eu disse, poxa, finalmente eu consegui entrar numa empresa grande e eu podia ter a oportunidade de crescer. E agora não vou poder, sabe? E depois daquilo ali, foi tipo assim, ó, tu queria? Tá, a gente te mostrou, mas não é mais. Acabou. E depois daquilo ali, eu comecei a trabalhar como professora. Fui dar água pro vinho, professora de criança mesmo, professora de... Que daí eu fui pra pedagogia. Nossa, minha vida fez uma bola, sabe? Um giro, assim. Depois eu fui estudar pedagogia e eu trabalhei com 1 ano e meio com crianças. Depois eu comecei a atuar como terapeuta holística. Então, às vezes, a gente foca em algo e fica muito tempo ali não permitindo que as outras oportunidades do que é pra gente apareçam. Então, mesma história. Você quer porque quer aquele emprego, aquela empresa. Ou aquele bichinho. Ou você, eu quero porque eu quero ter uma filha, uma menina. Não, quero que tenha um menino. Deixa vir o que tiver de vir. Você, eu quero ter um filho. Gostaria que fosse uma menina, mas que seja o que é pra ser. Porque quando você diz que seja o que é pra ser, você traz, por exemplo, no caso do filho, aquela criança que é pra você. Ela vai vir aquilo que é pra você, sabe? Vai vir de uma forma mais amorosa, porque você não tá forçando algo, sabe? Mesma coisa. Você força, às vezes, de entrar numa empresa, você quer tanto, que às vezes você até consegue o que você quer. Mas aquilo não vai te fazer feliz, não vai dar certo, você perdeu as outras oportunidades que iam se abrir pra você, se você se abrisse pra isso também, sabe? Então tem uma história que eu gosto de contar, não sei se posso contar aqui, porque pra não ficar falando muitas coisas, não, pode, tá.
que é uma história que eu ouvi isso. Eu achei muito legal essa história. Que é a história de um cara que ele queria porque ele queria entrar numa universidade. Eu ouvi isso de alguém, achei muito legal. Que ele queria porque ele queria entrar naquela universidade lá. E tinha outras possibilidades para ele de faculdade, mas ele não queria, ele queria aquela lá. E aí ele conseguiu, tentou, até que conseguiu entrar naquela faculdade lá. Só que, isso ele não sabia, ficou sabendo depois, que o amor da vida dele, a pessoa com quem ele iria se casar, formar uma família, estudava naquela universidade, o que ele não quis ir, porque ele insistiu que ele queria aquela lá, sabe? Então, às vezes a gente consegue o que a gente quer, mas nem sempre o que a gente quer é o realmente melhor para nós. Então, às vezes a gente pode deixar algumas oportunidades ir. Então, o ideal, quando a gente força, as coisas não fluem direito. Então, o ideal é a gente permitir que o melhor aconteça. Então, quando eu vou manifestar alguma coisa, eu sempre digo isso, que o melhor aconteça. Porque eu não sei o que é melhor. É a história do cara. O melhor na minha cabeça é aquela faculdade lá. Mas, na verdade, o melhor é aquela outra faculdade onde ele ia encontrar uma pessoa muito especial com quem ele ia formar uma família. Você entende? Então, na nossa cabeça, às vezes, o melhor é uma coisa. Mas o universo é muito mais sábio que nós, porque o universo sabe tudo sobre nós, vê o nosso passado, o nosso futuro, sabe exatamente aquilo que é o melhor para nós. Então, você entrega nas mãos do divino, nas mãos do universo, nas mãos de Deus, de Jesus, de quem você sinta a conexão do seu eu superior. Entrega no amor divino, tá? Sempre entrega no amor divino que o melhor aconteça. Mesma coisa, você quer morar numa casa, você quer morar numa cidade, sempre diga, eu quero a casa que for o melhor para mim, eu quero a cidade que for o melhor para mim, eu quero o emprego que for o melhor para mim. Sabe? Então, coloca isso. Entrega pro amor divino e diz, eu quero o que é melhor para mim. Para que o que é melhor para você aconteça. Então, você vai buscar emprego, mas você vai se abrir para as oportunidades. E aí, às vezes, você vai poder escolher com mais sabedoria, porque você vai escolher o que é melhor. Você sempre pede para o seu eu superior, para Deus, para Jesus, para o seu mentor, você diga assim, me ajuda a decidir entre uma cidade e outra, entre uma casa e outra, entre um emprego e outro, sabe? Me ajuda a decidir aquilo que é o melhor para mim. Quando você tem, às vezes, 2 oportunidades ou mais para escolher, né? Se você... Às vezes a gente só tem uma oportunidade, é porque é aquela mesmo. Às vezes a gente tem a possibilidade de escolher. Então, quando existe essa possibilidade, faz isso. Entrega pro amor divino e pede para que te traga essa sabedoria para você escolher o que for o melhor para você. E quando você for manifestar algo, manifesta aquilo que for o melhor para você. Você diz, eu quero encontrar alguém, por exemplo. Quero encontrar alguém para namorar, para casar. Eu quero encontrar a pessoa. O que for o melhor para mim. Sabe? Porque aí você não fica atraindo coisa, relacionamento tóxico, porque você não quer uma fulana específico, sabe? Você quer alguém que seja o melhor pra você, tá? Então, só pra você entender a importância da gente ter essa sabedoria de deixar que o melhor chegue pra nós, tá? Então, o que você está buscando agora, a gente vai fazer uma conexão com as equipes arcangélicas. Os arcanjos vão fazer essa conexão. Os arcanjos são seres de dimensões muito altas, então eles conseguem ver coisas que a gente não consegue. Então eles vão fazer essa união divina entre nós e aquilo que a gente tanto quer, tá? Os mentores estão dizendo aqui que pode ser prosperidade financeira também. Tá? Se você está precisando muito de prosperidade financeira e você já tem um negócio ou um emprego, principalmente se você já tem um negócio, às vezes o seu negócio não está fluindo muito bem, você precisa também dessa união divina com a prosperidade, tá? Pode ser isso também. Então, agora, coloca a sua mão esquerda no centro do seu peito, aqui no chakra cardíaco, coloca a direita em cima, fecha bem os seus olhos, respira fundo pelo nariz 3 vezes, devagar e solta, devagar pelo nariz. Respira fundo, chamando agora as equipes arcangélicas, pedindo a proteção de Arcanjo Miguel e de todos os arcanjos de luz que estejam presentes para fazer essa conexão do amor divino entre as almas que aqui estão presentes, para nos conectar com aquilo que a gente mais quer. Foque agora o seu pensamento naquilo que você mais deseja, não numa pessoa específica ou numa empresa específica, por exemplo.
Se você quer encontrar alguém para você se relacionar, você pensa nisso, que eu quero. Você quer encontrar alguém, não no fulano ou na fulana específico, tá? Mesma coisa, o trabalho. Apenas foca que você quer algo, encontrar um trabalho, ter um filho, encontrar uma pessoa para você casar, esse tipo de coisa, tá? Foca naquilo que você mais quer, agora pode ser prosperidade financeira também, tá? Foque naquilo que você mais quer, expandindo agora o seu chakra cardíaco, expandindo com uma luz rosa, expandindo enquanto os arcanjos fazem uma limpeza no seu chakra frontal, no centro da testa. Pode ser que você sinta uma pressãozinha ali. Pedindo aos arcanjos de luz que façam as conexões amorosas com as pessoas que buscam encontrar um amor, com as pessoas que buscam ter um filho, com as pessoas que buscam um emprego, com as pessoas que buscam mais sabedoria, mais gratidão, com as pessoas que buscam comprar um carro, uma casa, aquilo que elas tanto buscam no seu trabalho, na sua prosperidade financeira. Conecte elas com isso que elas mais querem, da forma mais amorosa e mais elevada. Conectando com o amor divino, no seu chakra cardíaco, plantando essa sementinha ali. Porque aquilo que você quer já é seu. Apenas receba a conexão. Você não precisa pensar em nada e nem visualizar nada, apenas receba, porque os arcanjos estão fazendo a conexão. E muitas vezes eles não nos mostram exatamente o que é, para que a gente não fique ansioso, para que a gente não fique buscando algo e se atrapalhando nessa busca, porque o que é nosso a gente vai sentir quando a gente vê. Não se preocupe, apenas receba. Conectando, encerrando agora, agradecendo os arcanjos. Respira fundo, porque você recebeu muita luz. Talvez você sinta também nos próximos dias um pouquinho de ansiedade ou de curiosidade. O que será que é? Sabe? É muito comum. Mas eles não permitem, muitas vezes eles não permitem que a gente veja o que é. Porque a gente não sabe exatamente o tempo que vai levar para conseguir aquilo. E a gente pode ficar muito ansioso, ou às vezes eles mostram uma coisa, e às vezes a gente, por exemplo, digamos que eles mostrem uma pessoa assim, com o cabelo luminoso, aí você acha que é uma pessoa loira, mas na verdade é uma pessoa com cabelo castanho claro, e você se atrapalha e busca a pessoa errada, você entende? Então, eles às vezes não nos permitem ver, mas isso não importa, porque o que importa é a conexão. Porque a conexão entre duas almas, ela não pode ser não vista. Quando você encontrar essa pessoa certa, você vai sentir e a pessoa também vai sentir. Não é uma coisa que só você vai sentir ou que só o outro vai. É os dois. Então não se preocupe, quando você encontrar a pessoa certa, você vai sentir, a pessoa também vai. E vai ser uma coisa magnética, você vai sentir. E aquilo que é pra você, seja lá o que for, chega pra você nessa conexão, porque existe agora já um cordão energético positivo entre você e aquilo que você quer, para que você possa atrair isso pra você. Então, quando você vai ir para algum lugar ou você vai fazer alguma coisa, e isso vai chegar para você. Então, apenas deixa acontecer, confia, tá? Você pode... eles estão dizendo assim, os mentores estão dizendo para vocês não ficar fazendo repetidamente essa ativação aqui de hoje, porque isso significa que você não está confiando e que você tá com medo e com ansiedade, e essas três coisas elas atrapalham o encontro que você precisa encontrar aquilo que você quer. Então a conexão já foi feita, não precisa refazer a conexão várias vezes, já tá feita. Só uma vez, os arcanjos fizeram a conexão, então não precisa ficar fazendo de novo, já tá feita, tá? Então fica tranquilo, na hora certa você vai encontrar aquilo que é pra você. Agora, quando você diz assim, eu já sei, você diz assim, você sente dentro de você que aquilo que é seu vai chegar pra você e você confia, quando menos você esperar, você vai encontrar o que você busca, tá bom? Então, se você souber de alguém que tá precisando dessa limpeza, dessa conexão, envie esse vídeo pra essa pessoa, tá? Para que ela também possa receber isso. Oi, desculpa. Para que ela também possa... Eu rotei um pouquinho. Para que ela também possa
ter essa limpeza, se libertar de algumas coisas e conectar com aquilo que ela quer. Se você quiser, pode compartilhar nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ver esse vídeo, para que essas pessoas recebam esse auxílio que você recebeu hoje, tá bom? E se quiser, me marca na rede social quando você compartilhar, para eu ver que você compartilhou, para eu recompartilhar também, tá bom? E, eu sempre esqueço de me apresentar. Agora eu deixo por último. Eu tenho que me apresentar lá no início, né? Porque algumas pessoas não sabem quem eu sou aqui, não me conhecem ainda. Eu sou a Maharesh, sou professora de espiritualidade. Eu atuei como médium desde 2012. Ainda atuo como médium, mas eu atuei dentro de centros espiritualistas por muitos anos. E em 2018 eu comecei a trabalhar como terapeuta holística. Hoje eu fico mais na área dos cursos, de ensinar sobre espiritualidade, de fazer mandala, desenho da mandala pessoal, que é a mandala da sua essência, e também o código pessoal, o símbolo pessoal, tá? E vou dar uma apresentação rápida, então eu gostaria de te ver aqui nos próximos vídeos. Eu tenho outros vídeos que eu já postei dessa reunião, de reuniões com mentores com temas diferentes, tá bom? E quero ver se eu consigo fazer toda semana essas publicações aqui, tá bom? Gratidão e nos vemos na próxima.